Queria agradecer por vocês terem vindo. Hoje é a última sessão de um ciclo do Cineclube Rio 450 do Arquivo Geral da Cidade, que é uma parceria com o Departamento de Cinema e Vídeo da UF, com o professor João Luiz Vieira, que a gente teve o apoio da FAPERJ, que finalmente parece que está depositando os valores do edital. A quem a gente agradece enormemente, porque possibilitou que essa sala se torne uma sala de projeção, que a gente pretende que continue fazendo o Cineclube acontecer nos próximos anos. Eu vi esse filme no cinema e imediatamente mandei uma mensagem para a Silvia. Essa temática tem a ver com a minha vida fora daqui, antes daqui. Minha tese de doutorado fala muito sobre isso e eu achei maravilhoso. Então, acho muito bacana de poder finalizar esse ciclo deste ano, inaugurar uma exposição que tem a ver com essas questões todas, tendo vocês todos por aqui, pessoas que eu conheço há muitos anos, enfim. E aí, acho que a gente podia fazer um bate-papo sobre como tudo isso aconteceu. Eu só queria fazer uma provocação, porque foi o que eu comentei com a Silvia e daí a gente pode tocar a bola. Eu fui ao dia, nos anos 96, 97, quando o Jorge Miranda Jordão estava lá. O Miranda Jordão é um personagem famoso do Partido Comunista, da LN e tal. E aqui a gente tem um acervo dos Chagas Freitas, né? E a história que minha família ali de Carvalho conta é como é o dia a partir deles. Que quem vê o filme e vê a Gigi entende exatamente o egocentrismo ali latente, né? E eu queria um pouco que você contasse como é que essa ideia surgiu e aí a gente bate na bola. Tá, mas o microfone fica aberto, enfim. Isso não é uma provocação, não, mas tudo bem. A motivação do filme, né? O filme nasceu como curta-metragem. Eu fiz muitos curtas de ficção, sempre, não sei se bem-humorados, mas sempre com a tônica do bom humor ali, ou muito irônicos, ficando sérios progressivamente, mas sempre com algo de humor ali. E aí decidi que também queria enveredar pelo documentário, talvez com um tema bem-humorado. Morando aqui no Rio, Meia Hora surgiu como objeto logo. Sou morador da Zona Sul e o que nasceu foi o consumo das capas de Meia Hora, né? A gente vai acontecer um negócio hoje, o que Meia Hora vai falar amanhã? A gente vai, desce na banca, vê a capa e continua andando. Não é o consumo do jornal propriamente. Isso me fascinou num ponto de, acho que podemos falar das principais capas do Meia Hora e tentar fazer as capas históricas. Procurei o jornal, adoraram a ideia, óbvio, podemos até falar mais sobre isso em breve, porque eles adoraram tanto, mas inscrevi num edital, a gente ganhou logo o primeiro edital. Acho que no espaço entre a ideia e dinheiro na conta para fazer o filme foram 6 meses, isso é bem raro. E o projeto era unicamente sobre capas famosas, Não Tem Mais Nada em Casa, Paulo Barros Api, Buenos Aires e só, e até a capa que o Meia Hora perdeu para o dia da morte do Chico Anísio, né? Morreu o Chico Anísio, era a capa do dia. Então, até isso também tinha um pouco no projeto. Só que aí a gente começa a pesquisa, começa a produção propriamente, e viu que o buraco era muito mais embaixo. E aí a gente falou, poxa, talvez o que a gente esteja interessado agora em contar não cabe um curto, talvez seja um longa. Então a motivação para o filme virar um longa, acho que partiu muito da virada que tem no filme, né? Da parte séria, vamos dizer, da parte da Silvia, assim. E o texto da Silvia no Observatório da Imprensa também foi o que virou, assim, caramba. Todas essas capas que talvez a gente esteja colocando de uma forma meio... colocando um pedestal para observar, não é por aí, né? Então, e foi meio essa intenção que a gente queria ter no filme, que era deixar o espectador confortável durante um tempo, deixar o espectador rindo, de fato, como talvez seja o consumo de muitos de nós com a capa do Meia Hora, ou com o jornalismo com humor, e depois ter a virada, quase uma rasteira mesmo no espectador para ver que também o buraco é mais embaixo. Então por isso que até o filme segue também essa narrativa, foi muito da nossa descoberta junto com o jornal. Mais é isso, acho que tem mais que podemos conversar aí, se quiser fazer observações, acho que a motivação. Qual é a sua virada? Não, mas
Eu vim a saber dessa história quando eu vi o filme, quer dizer, na verdade, não quando eu vi o filme, mas quando teve a apresentação, que eu acabei não vendo, foi no festival, né? Que eu não pude ir, fui no festival do ano passado, né? Foi 2014. E aí você falando assim, não, porque eu queria onde você fosse, porque foi por causa do seu texto e tal. E assim, quando ele me chamou para dar um depoimento, eu fui, porque né, achei que valeria a pena e sempre estou disponível para conversar com as pessoas, mas eu tenho muita vergonha assim, nessa coisa de aparecer em vídeo, em tela, em filme e tal. Eu morro de vergonha. Um dos motivos, inclusive, que eu pensava assim, pelo amor de Deus, eu preciso ir com alguém junto, porque não sei como é que foi a edição, não sei se estou me sacaneando, não me lembro mais o que eu disse e tal. E aí, sendo ex-alunos meus, inclusive, né, que um deles, especificamente, o Humberto, né, que foi um dos meus primeiros orientandos lá quando eu entrei na UF em 93, acho que o trabalho dele é de 95. Então, assim, eu pensei assim, meu Deus do céu, ele certamente vai falar o contrário do que eu digo, né? E aí eu não sei quem foi entrevistado antes, como é que esse negócio foi editado e tal. Mas assim, mas assim, só depois, então, portanto, que eu soube que, quer dizer, por um dos e-mails que a gente trocou, que o breve texto que eu escrevi, que foi justamente sobre aquela capa de que hoje não tem piada, né? Naquela morte, né? Daquele assassinato daqueles rapazes lá na Chatuba, né? Eu achei que era importante, era significativo marcar essa posição, né? Os mortos bons e os maus, né? E até, assim, no tempo que eu estava colaborando no Observatório da Imprensa, e o Observatório é um site de referência, de crítica de mídia, mas que raríssimas vezes trata de jornalismo popular, né? O que eu acho que é significativo, quer dizer, a própria academia também não trata muito, né? Não tem muitos trabalhos, muitas teses, nem dissertações, nem, enfim, trabalhos de conclusão de curso que lidem com o jornalismo popular, de isso de muito tempo até hoje, né? E eu acho que isso também diz um pouco do que é a academia, né? Porque afinal de contas, né, o jornalismo sério, entre aspas, né, é que merece a nossa preocupação, e o resto é o resto, fica ali perifericamente. É isso que o Muniz fala num dado momento em que aos pobres é dada, quer dizer, para os pobres é possível falar desse tipo de registro, com essa falta de responsabilidade e tal, porque é isso que eles estão acostumados a consumir. Eu acho até que o pior de tudo, eu diria assim, mais senso comum possível, é o Washington Rodrigues falando, né, o cara está lá e está pendurado no trem e está atrasado e vive mal, não sei, mas ele está rindo e não sei o quê, e está com meia hora atrás, debaixo do braço. Ou seja, é aquele estereótipo do pobre assim, tá desesperado, sem ter condição de pagar suas despesas, desempregado, não sei o que lá, mas está sempre satisfeito, está sempre sorrindo, está sempre bem-humorado, é futebol, é cachaça, é churrasco, é samba e tal, não sei o que, enfim. Absolutamente. Então, assim, isso é muito. E, bom, eu gosto do Rodrigues, aquele cara mais do que conhecido, né, do jornalismo esportivo, e gordo, bonachão, vem sempre rindo e sempre fazendo uma piada e não sei o quê. E é assim que as pessoas, né, costumam tratar. Então, você imagina, né, talvez, né, um pouco a nossa falta de preocupação, digo nossa, do ponto de vista da academia, né? Falta de preocupação com o jornalismo popular decorre um pouco disso, né? Deixa lá os pobres. O pobre é mais um objeto antropológico, digamos, né? E para o jornalismo isso não é tão relevante. Então eu acho que é importante sempre, né? Quando há um olhar voltado para esse campo, ainda mais quando se trata de cinema, porque aí você tem uma perspectiva, né, de alcance maior desse discurso. Eu acho que essa estrutura mesmo que foi apresentada, né, quer dizer, você captura o público pelo riso, né, por uma capa que uma das mais referenciais, assim, né, que as pessoas mais se lembram da história da Luana, né, que é um achado, sem dúvida, né, apesar de que tem, né, quer dizer, tem historinhas atrás disso, né, como é que outras capas de outros jornais, né, foram publicadas com a mesma perspectiva, né? O mesmo recurso, digamos assim, né? No título e tal. E aí vai progressivamente, quer dizer, aparentemente o filme é isso aí, né? Mostrando como é que o Meia Hora é engraçado, é sarcástico, é criativo e tal. E de repente a coisa começa a ficar mais séria, e vai ficando mais séria até o ponto de demonstrar certas contradições, fora, obviamente, aquilo que eu não conhecia, por exemplo, não conhecia a Gigi, que realmente é uma pândega, né?
A maneira pela qual ele edita, eu acho assim, eu não sei se depois, a Gigi já falou com você, não, nunca, né? Enfim, mas assim, é interessante isso, porque ela deu entrevista seguramente, né, achando que estava abafando e tal, e do ponto de vista dela, de repente até estava, mas eu duvido que ela pensasse que ela ia ter o contraponto do sujeito lá, né, dizer assim, não, porque quem mesmo o nome dele é fulaninho, aí o cara assim, né, quer dizer, é edição, evidente, né, os dois não estão ali, mas a maneira pela qual ele mostra aquilo é como que o cara puxar no tapete, né, do cara que tinha feito o projeto e de repente, né, ele vê que o projeto dele, em vez de meio-dia, meia hora e pá e tal, e ela dizendo, não, a ideia foi minha, é minha do Elcimar e tal. Enfim, o Elcimar, eu vou dizer que eu tive breve contato com ele, graças a Deus, o João conhece muito melhor ele. Não foi compra minha, não, veja bem, não, cara, olha, esse tipo, sinceramente, eu não tenho saudades mesmo, sabe? No Globo. Mas assim, eu fui repórter, né? Eu fui repórter ao longo dos anos 80 e tal, e não continuei como repórter porque fui perdendo emprego. Perdi emprego no Globo primeira vez, depois perdi emprego no JB, depois falei, que chega, não vou para o Jornal do Comércio ficar ali escondido até que um dia qualquer eu possa voltar para algum jornal mais assim. Eu falei, quer saber? Não, então não me querem, eu também não quero vocês, acabou que eu virei professora, eu fiquei muito, hoje estou muito melhor, eu juro para você, eu tenho um emprego estável, vou me aposentar, em breve, se Deus quiser, agora em abril, é a minha deadline início ali completo, já estou para me aposentar mais de um ano. Enfim, tem estabilidade no emprego, sabe, assim, eu durmo, acordo, estou empregada. E se eu estivesse no jornal, eu não estaria assim, eu estaria talvez empregada, mas desesperada, sabendo, será que amanhã é o meu dia? Eu trabalhei 4 anos no Globo achando que era o dia seguinte era o último, é um horror você trabalhar assim. Claro que depende da administração no momento e tudo mais. E o Elcimar, enfim, circulou pela redação naquele momento. Mas assim, eu acho abomináveis esses jornalistas, assim, totalmente, assim, um horror completo, não é que os jornalistas são assim. Os, né? Não dá para generalizar. Mas esses são assim. E eu acho que o filme mostra muito bem isso, né? Então tá tudo bem, né? Eu acho assim, você exibe, as pessoas também não têm peso de falar certas coisas, porque a única coisa que me constrange mais é assim, ver ex-alunos nossos, que o Elcimar não foi nosso aluno, né? Enfim, não sei qual é a formação dele, o Elcimar é um senhor, mas, e ele inclusive diz assim, não, eu não leio minha hora porque eu não leio o jornal, eu não leio o jornal. Aliás, uma ótima coisa é o tal do Davi Brasil, né? Que fala assim, David, David, você tem que entender que o Meia Hora é um jornal careta. Engraçado isso, né? Como é que o jornal é careta? Bom, mas bom, é porque ele é careta no sentido homossexual, não pode, né? Pode toda sacanagem pro lado de cá, do lado de lá não pode, né? Deve ser mais ou menos isso. Mas assim, não, olha, daqui pra lá, de lá pra cá, vocês viram o negócio da Dilma, de lá pra cá, daqui pra lá, vocês viram esse meme? Foi muito interessante, né? O negócio do vento, né? Estocar de vento e tal. Mas, pois é. Não pode. Aquelas mulheres lá podem. Aquelas mulheres podem, porque enfim, né? Mas assim, eu francamente acho, e até comentei isso, fiz um breve comentário depois, né, até para um outro site de crítica de mídia lá de Santa Catarina, falando assim, 2 coisas, eu acho, basicamente. Primeiro, que o mérito do filme principal para mim, eu acho, é esse, até vi algumas críticas, nem tinha visto antes, né, vi algumas críticas sobre assim, o filme não aprofunda as questões, mas o filme não é uma tese, o filme é um filme, você não vai começar a imagina, deitar a falação aí, você traz, além de mim, do Muniz André, você bota mais 2, 3 caras que falam, tudo bem, podem falar com muita propriedade, mas vai ficar um troço insuportável. Então, assim, a ideia é que você saia do cinema a partir, e eu acho que esse objetivo seguramente é cumprido, pelo menos por parte das pessoas que têm um mínimo de preocupação com essas questões éticas, sejam jornalistas, estudantes de jornalismo ou pessoas de outra formação assim, mas que se preocupam com isso e que saem do cinema discutindo. Então, quer dizer, o filme é o início, né, dá a pontapé ali para uma discussão e aponta vários itens ali que vão ser desdobrados pelas pessoas, né? E aí as pessoas mesmo vão construindo seu discurso, vão buscando outras referências e tudo mais. E algumas delas talvez tenham parado para pensar pela primeira vez em relação a isso, porque talvez achassem, o Meia Hora é tão criativo, tão legal, tão bacana, a gente ri e tal, e de repente começa a perceber outras coisas. E o outro lado, assim, bom, e mais 2 coisas. A outra que
que só vendo o filme eu percebi assim, que aí mereceria um aprofundamento, que é quando se pergunta no final, né? O jornalismo é para educar e tal. E a maneira pela qual o próprio Muniz fala, e esse rapaz que eu sempre esqueço o nome, não é só Gigi, mas eu esqueço, o cara da publicidade, é Giovanni, ele diz, não, se eu fosse falar sobre o que deve ser e tal, ia ser uma coisa insuportável, ninguém ia ler e tal. A questão não é a educação formal, né? A questão é a educação no sentido assim, você é educado no sentido bem mais amplo para entender o mundo de uma determinada maneira e com isso você constrói preconceitos e tudo mais. Ou seja, a educação seria educar no sentido contrário disso, no sentido de mostrar, olha só como você está sendo preconceituoso, olha só como é que as coisas são diferentes do que parecem, né? É nesse sentido, não é educação, vamos entrar numa escola, doutrinar as pessoas, no outro sentido que eu, pelo menos, quando respondi essa pergunta, pensei nessa perspectiva de educação. E, finalmente, a minha eterna decepção, mas isso não é surpresa, porque eu já tinha visto o Humberto falar em outros momentos, mas também o Henrique eu não me lembro, eu acho que ele não foi meu aluno, eu me lembro dele na UF, mas eu acho que eu estava acabando de entrar e ele estava saindo, não me lembro se ele foi, mas acho que não foi aluno meu, mas foi aluno nosso, enfim, da universidade. E aí, assim, eu digo com absoluto conhecimento de causa, não há a menor hipótese dessas pessoas ignorarem que elas são absolutamente responsáveis pelo discurso que constroem. Não é possível, entendeu? Sobretudo porque foram bons alunos, né? Se fossem alunos relapsos e tal, aquele cara que vai e está pouco se lixando, pode até acontecer. O cara só no fim do curso percebeu que era importante uma outra coisa. Mas eles não, eram bons alunos, são pessoas inteligentes e tal. Não dá para falar como eles dizem, ou como o Henrique fala duas vezes, né? Ele fala que a maldade está nos olhos de quem vê, né? Quer dizer, imagina, eu não fiz nada, né? Eu nem sequer, sabe aquele discurso assim, eu relato fatos. Ainda se fosse o suposto relato isento dos fatos, aquela coisa, fulano matou cicrano, não sei o que lá, e eu lavo as mãos, quer dizer, isso é óbvio, você tem que ter uma certa esperteza para perceber que